Existe uma ideia muito comum quando pensamos em Marte, a de que ele é apenas um planeta morto, sem história recente, sem atividade, sem nada realmente relevante acontecendo. Mas essa visão começou a mudar, não por causa de uma descoberta isolada ou de um evento extraordinário. Foi algo mais gradual. Pequenos sinais vindos de diferentes missões que começaram a apontar para um cenário mais complexo do que se imaginava. Hoje, cientistas não veem mais Marte como um mundo totalmente encerrado. Eles enxergam um planeta que teve um passado ativo e que ainda guarda marcas muito claras dessa fase. Uma das evidências mais importantes veio com o rover Perseverance, enviado para explorar uma região chamada Cratera Jezero. Esse local foi escolhido porque já existiam indícios de que ali poderia ter existido um lago antigo. Quando o robô começou a analisar o solo com instrumentos capazes de observar camadas subterrâneas, os resultados chamaram a atenção. Foram identificadas estruturas que lembram depósitos formados por rios. Esse tipo de formação surge quando a água transporta sedimentos e os deposita ao chegar em uma área maior, como um lago. Isso significa que, em algum momento, Marte teve água fluindo de forma organizada, não apenas de maneira ocasional. A idade dessas formações é estimada em bilhões de anos, um período muito antigo, mas ainda assim relevante para entender como o planeta evoluiu. Além disso, o radar usado pelo rover conseguiu mapear essas camadas a dezenas de metros de profundidade. Esse nível de detalhe permitiu reconstruir parte da história geológica da região. E quanto mais dados eram analisados, mais claro ficava que Marte não foi sempre como vemos hoje. Outro ponto que despertou interesse foi a presença de gelo abaixo da superfície. Missões mais recentes indicaram que existem camadas preservadas, misturadas com solo e rochas. Isso mostra que a água não desapareceu completamente. Parte dela ainda existe, mesmo que em estado congelado. Essas reservas podem estar se alterando lentamente ao longo do tempo, influenciadas pelas condições climáticas do planeta. E isso levanta uma questão importante. Se houve água líquida no passado e ainda existe água congelada hoje, o ambiente marciano pode ter sido mais favorável à vida do que se pensava. Não se trata de afirmar que houve vida, mas de reconhecer que as condições para isso podem ter existido. Algumas amostras coletadas pelo Perseverance apresentaram características que intrigam os pesquisadores. Certos padrões minerais e compostos orgânicos sugerem processos químicos que, na Terra, estão associados a ambientes habitáveis. Ainda assim, essas evidências precisam ser analisadas com cautela. Existem processos naturais não biológicos que podem gerar resultados semelhantes. Outro fator que torna Marte interessante é o fato de ele ter seguido um caminho evolutivo diferente da Terra. Ambos se formaram aproximadamente na mesma época. Mas enquanto a Terra manteve atividade geológica intensa e uma atmosfera densa, Marte perdeu grande parte de sua proteção atmosférica ao longo do tempo. Isso fez com que o planeta esfriasse e sua superfície se tornasse mais árida. Mesmo assim, registros do passado continuam preservados, como se Marte fosse uma cápsula do tempo. Cada nova missão enviada ao planeta revela mais detalhes sobre essa história. E esses dados não servem apenas para entender Marte. Eles ajudam a compreender como planetas rochosos evoluem e quais fatores são necessários para manter ambientes estáveis. Outra descoberta curiosa veio de observações de rochas que mostram sinais de interação prolongada com água. Certos minerais indicam que a água pode ter circulado por fissuras e alterado a composição química do material ao longo de milhões de anos. Na Terra, ambientes assim costumam concentrar micro-organismos. Por isso, Marte continua sendo um dos principais alvos na busca por sinais de vida fora do nosso planeta. Ao mesmo tempo, novas tecnologias estão permitindo que robôs explorem o terreno com maior autonomia. O Perseverance, por exemplo,
passou a usar sistemas que permitem determinar sua posição com mais precisão, sem depender totalmente de comandos enviados da Terra. Isso aumenta a eficiência das operações e possibilita a exploração de áreas mais complexas. Cada avanço tecnológico amplia o alcance da investigação científica e cada descoberta traz novas perguntas. Marte já teve rios, lagos e talvez até ambientes que poderiam sustentar formas simples de vida. Hoje, ele é um mundo frio e aparentemente estático, mas suas camadas internas contam uma história que ainda está sendo decifrada. Explorar Marte não é apenas estudar um planeta vizinho, é investigar uma parte da história do Sistema Solar. E talvez, indiretamente, compreender melhor a própria história da Terra. Porque entender como Marte mudou ao longo do tempo ajuda a responder uma pergunta fundamental. O que faz um planeta permanecer habitável e o que faz outro perder essa capacidade? Essa investigação está em andamento e provavelmente continuará por décadas. Marte ainda guarda muitos segredos. Mas existe um detalhe que torna Marte ainda mais interessante. Mesmo depois de bilhões de anos de transformação, o planeta não está completamente parado. Durante muito tempo, acreditou-se que toda a atividade geológica marciana havia cessado, que o interior do planeta havia esfriado a ponto de não produzir mais mudanças significativas. Só que medições recentes começaram a questionar essa ideia. Sondas instaladas na superfície registraram vibrações inesperadas, movimentos internos que lembram, em escala muito menor, os terremotos que ocorrem na Terra. Esses chamados martemotos indicam que o interior do planeta ainda possui energia suficiente para gerar atividade. Isso não significa que Marte esteja geologicamente ativo como a Terra, mas mostra que ele não é completamente estático. Além disso, observações orbitais identificaram mudanças sutis na paisagem ao longo do tempo. Deslizamentos em encostas, alterações na aparência de certas formações, regiões onde o solo parece se reorganizar lentamente. Esses processos são extremamente lentos, mas revelam que Marte continua evoluindo. Outro ponto curioso envolve a atmosfera. Apesar de ser muito mais fina que a terrestre, ela apresenta variações sazonais complexas. Tempestades de poeira podem crescer rapidamente e cobrir áreas gigantescas do planeta. Algumas dessas tempestades duram meses e alteram temporariamente o clima local. Esse comportamento mostra que Marte ainda possui dinâmicas ambientais próprias. Existe também o fenômeno das mudanças térmicas extremas. A diferença de temperatura entre dia e noite pode ser tão grande que causa fraturas no solo e nas rochas. Com o tempo, esse processo modifica a superfície de maneira gradual. Tudo isso contribui para a ideia de que Marte não é apenas um registro congelado do passado. Ele é um sistema que continua se transformando, mesmo que em um ritmo difícil de perceber. Missões recentes também demonstraram avanços importantes na forma como exploramos o planeta. Robôs mais autônomos conseguem percorrer distâncias maiores, escolher rotas com mais precisão e coletar dados com maior eficiência. Isso amplia a capacidade de investigação científica. Cada nova informação ajuda a construir uma imagem mais completa de Marte. Não como um mundo totalmente encerrado, mas como um planeta em estado de transição muito prolongado. Essa característica o torna único no Sistema Solar. Ele não possui a atividade intensa da Terra, nem a estabilidade absoluta de corpos completamente inertes. Está em um ponto intermediário, e justamente por isso, oferece uma oportunidade rara de observar processos planetários em diferentes estágios. A compreensão dessa dinâmica pode ajudar a responder perguntas fundamentais, como planetas evoluem após perderem grande parte de sua atmosfera. Quais processos continuam ativos mesmo em condições extremas?
Por quanto tempo um mundo pode manter mudanças internas antes de se estabilizar completamente? Marte ainda não respondeu a essas questões, mas cada missão enviada ao planeta aproxima a ciência dessas respostas. A exploração continua, e o que já foi descoberto até agora indica que ainda há muito a ser revelado.